gente para falar, mas eu queria trazer alguns elementos aqui. Então, primeira coisa aqui, esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui dá uma noção para vocês da receita corrente líquida do estado do Rio de Janeiro comparado com o de Minas e Rio Grande do Sul. São outros estados que colocam também situações fiscais problemáticas. E perceba a diferença, né? O período aqui é longo, de 2002 até 2018. E aí é o peso dessas receitas, no peso, somando todas as receitas estaduais. Então, como vocês percebam, ali uma queda continuada do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer, mostrando esse gráfico para vocês? O problema do Rio de Janeiro é diferente de outros estados em crise fiscal. Ele realmente é de uma queda de muitos anos da sua capacidade de arrecadação, da sua capacidade de geração de receita pública, né? Seja qual for o momento do ciclo político, econômico, nacional, o fato é que, diferente de outros estados, ele está aproveitando bem menos, inclusive em momentos onde o ciclo econômico, como ali nos próprios anos 2000, eram favoráveis, né? Tinha mais dinamismo, né? Então, essa é a primeira mensagem, é colocar aqui, por isso a importância de olhar o Rio de Janeiro com detalhe, com a especificidade, porque ele tem um problema de geração de receita pública estrutural. Isso verifica aqui também, pega-se a taxa de crescimento real, anual, do ICMS, o principal imposto estadual, e comparado com todos os estados também, no mesmo tempo, 2002 até 2018, o Rio de Janeiro foi o último, ou seja, é aquele que tem a menor taxa de crescimento entre todos os estados do Brasil na sua arrecadação de ICMS. Então, perceba, o problema, na verdade, ele está posto. Ele é um problema de trajetória de desenvolvimento. Só que uma hora a conta explode. Em particular, explode quando você está num cenário, né, mais adverso, um cenário nacional mais complicado. Mas o problema estava ali. Bem, isso a gente percebe aqui também. Então, ou seja, é um problema estrutural. Aqui é uma série encadeada de crescimento do valor agregado, né? Então, dá uma dimensão de quanto você está nessa economia agregando valor, produzindo valor adicionado, né? Aparentemente, parece que o Rio de Janeiro está crescendo, né? Mas se você compara com a média nacional, você percebe uma boca de jacaré. Ou seja, progressivamente, o Rio de Janeiro está se distanciando da capacidade de agregação de valor da média nacional brasileira, independente do momento econômico. Que é isso que eu quero frisar para vocês. Não é só uma questão nacional, ou seja, tem um problema a ser enfrentado aqui no Estado. Por que o Rio de Janeiro vem oferecendo essa trajetória de longo curso extremamente problemática? Avançando aqui, então, para sintetizar essa primeira parte da minha fala, quando o Brasil vai bem, o Rio de Janeiro vai menos bem. Quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro vai pior, né? Então, ou seja, num contexto favorável, o problema estrutural que eu coloco nos meus trabalhos como estrutura produtiva oca impede o melhor desempenho, né? A trajetória dinâmica nacional positiva pode dar falsos contornos de bonança, mas, na verdade, está ocultando uma debilidade econômica. Num contexto nacional desfavorável, como o que a gente está vivendo nos últimos anos, né, o problema conjuntural se soma a esse problema estrutural, levando a um grave quadro onde os atores, curiosamente, né, ou diria tragicamente, demonstram surpresa por uma ilusão de bonança anterior, que não existiu. Só estava apenas sendo ocultado esse problema. Bem, trazendo esse diagnóstico aqui, eu passo a trazer para vocês algumas tabelas feitas pelo próprio regime de recuperação, pelo Conselho de Supervisão, para a gente entender um pouco o que está no jogo, né? E aonde, como é que entra a SEDAI nessa história toda, né? Então, essas tabelas aqui são do próprio regime, do próprio Conselho de Supervisão, né? Eu não vou, evidentemente, ler todas elas para você, eu vou fazer alguns destaques aqui para chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, entre as medidas de caráter continuado, né, buscando aumento de receita, no que foi pactuado ali com o governo federal, você tinha ali, por exemplo, uma revisão dos incentivos fiscais. Há uma coisa detalhada, todas essas tabelas estão se referindo, né, entre setembro de 2017, quando foi assinado o acordo, e outubro de 2020, quando era mais ou menos a previsão de renovação dele, que, como bem sabemos, não ocorreu ainda, estamos sob júdice, né, e por isso está sendo empurrado para frente, mas sem a assinatura de um novo regime, nas condições antigas ou em novas condições. Então, mais ou menos, dá uma ideia de o que seriam os primeiros 3 anos do regime, né? Veja bem, então, o que foi pedido e o que não foi entregue, ou o que foi entregue parcialmente, ou o que foi entregue acima do esperado. Primeiro,
uma revisão dos incentivos fiscais. Entre o que foi previsto, eu vou destacar isso melhor depois, e o que foi entregue, foi uma revisão bem menor do que esperado. Isso é importante destacar. Porque se você olha ali no saldo, que vai ser um saldo deficitário ao que era esperado, né, uma das variáveis que mais pesa nesse sentido foi exatamente ter sido feita uma revisão dos incentivos muito menor do que era o prometido. E mais, ao contrário, a partir de 2019, os próprios conselhos sinalizam que houve um aumento nos incentivos dados. Então, ou seja, é uma questão importante, é uma questão cara. Quando a gente vai discutir SEDAI, a gente tem que olhar todo o entorno para entender por que você está dando tanto foco para a questão da SEDAI e outras medidas você não está atendendo e elas não estão em vias de serem superadas. Ao contrário, se a gente assinar na nova versão que está sendo promovida numa nova lei que foi agora, né, promulgada com decreto de regulamentação esse ano, na versão primeira se pedia uma redução de 10% dos incentivos. E nem isso a gente entregou. Na próxima, né, se tiver que assinar um novo, e vai ser nesses novos termos, se cobra ali uma revisão de 20%. Dobra-se a aposta. Se a gente não conseguiu entregar 10, como é que será que a gente vai conseguir entregar 20? E aí um detalhe, senhores, para vocês entenderem. Isso aqui é uma pactuação. Se não resolver no que está prometendo numa variável, você tem que buscar compensar em outras, como, por exemplo, venda ou outras questões que podem ser solicitadas, como uma reforma administrativa, um enxugamento de outras áreas do setor público, ou avançar sobre os direitos do trabalho do servidor. Então, tem que ter muita atenção no que está sendo prometido e o que está sendo entregue ou não. Bem, então, essa é uma coisa que eu queria destacar, a questão dos incentivos, como isso pesa na não entrega em cima do que é esperado. Queria detalhar, perceba uma linha ali no meio, majoração da alíquota de contribuição previdenciária. Percebam, a gente já fez um aumento de 11% para 14%, e isso deu essa entrega importante aí, de mais de 1,4 bilhões, que pelo aumento, o servidor público está reduzindo o seu poder aquisitivo para fazer parte desse ajuste fiscal. Mesmo assim, você não atendeu às exigências. Aqui frisando os incentivos, aí percebo o gráfico, está bastante autoexplicativo, né? A linha em verde era o que era prometido, a linha embaixo é o que de fato ocorreu. Perceba a boca de jacaré, que também se abre, ou seja, nos últimos anos, em vez de você estar buscando atender o solicitado de redução dos incentivos, você está abrindo uma boca de jacaré. O problema é que a curva solicitada, como eu falei ali, vai aumentar se você atender a aprovação. E se você não atender isso, vai ter que buscar compensações em outras coisas, outros lugares que você vai ter que buscar recursos. Inclusive de áreas mais sensíveis, socialmente. Veja bem, a operação da SEDAI entra aqui nas medidas de caráter pontual, até a primeira ali, né? A operação de crédito foi baseada em ações da SEDAI. Uma coisa que é importante destacar, tá? Houve uma previsão de que você conseguiria, botando as ações da SEDAI como lastro dessa operação, um valor maior do que de fato foi obtido. Então, ou seja, mesmo nessa ação, nessa malfadada ação de botar as ações da SEDAI como contra as garantias, né, como assim se coloca ali, você obteve de crédito na praça um valor menor, está ali, ó. Você teve uma diferença de 600 milhões. Você queria ter 3,5 bilhões e só conseguiu 2,9 bilhões. Então, mesmo, né, ou seja, para colocar essas ações em jogo, né, você obteve de retorno um valor bem menor do que você gostaria. Outro ponto a destacar ali é o que eles esperavam com a alienação de recursos, é o que a gente está chamando de privatização, é a terceira linha, né? Alienação de recursos remanescentes da SEDAI. Pasmem, né? Eles esperavam apenas arrecadar com essa privatização apenas 2 bilhões. Ou seja, para o regime de recuperação, a expectativa com a venda da SEDAI, e aí corretamente vocês colocam aqui a preço de banana, era apenas arrecadar 2 bilhões numa empresa que, com certeza, tem um valor de mercado muito maior que apenas 2 bilhões.
Do ponto de vista aqui de desempenho da receita, né, então o que mais pesa, de fato, é você não ter conseguido, né, uma grande frustração nas receitas tributárias. Como eu expliquei ali no início, né, aquela péssima evolução do CMS, que você ainda não conseguiu, é histórica isso, é o grande problema do Rio de Janeiro. Como você... Então, ou seja, o problema se conecta ao desenvolvimento econômico. Como você recuperar essa economia, como você fazer investimentos. E dessa maneira você vai arrecadar mais, porque você está girando a economia. Então, a principal frustração, percebo ali a frustração, a diferença do que era prometido e esperado, foi em torno de 8 bilhões, e é praticamente o valor ali que fica de saldo em frustração ali no final dessa tabela. Do ponto de vista de desempenho das despesas, já estou aqui avançando para o final, mas eu não queria deixar de falar alguns detalhes aqui que são importantes. Percebam aqui a primeira linha, o grande esforço de ajuste fiscal que foi feito. Isso é uma mensagem muito importante para os colegas que vão falar: o Rio de Janeiro tem que continuar fazendo dever de casa, ou ele não fez o dever de casa correto. Do ponto de vista de economia, do ponto de vista de gasto, com despesa com o pessoal, até outubro do ano passado, foi economizado 4,6 bilhões. Isso se refere a uma série de vedações para concursos públicos, para a ampliação dos direitos da classe trabalhadora associada ao serviço público do Rio de Janeiro. Então, ou seja, o serviço público já fez, em grande medida, a sua parte, com uma economia de quase 5 bilhões em cima dos seus direitos ou das suas possibilidades de ampliação dessa máquina. Mas, mesmo assim, não foi suficiente para os termos que está o ajuste sendo feito. Ok? Inclusive, é importante destacar esse gráfico aqui, que, comparado com os diversos estados do Brasil, o Rio de Janeiro é um dos estados que tem a evolução, a menor evolução do ponto de vista de despesa com pessoal de 2017 para 2019. Esses são dados da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. São dados públicos, são dados oficiais, tá certo? Não são dados deturpados para fazer esse discurso. Ou seja, do ponto de vista da despesa com o pessoal, se fez um enorme esforço, inclusive comparativo aos outros estados. Enquanto, na média nacional, se cresceu em 4,1% a despesa com o pessoal, o Rio de Janeiro retraiu-se em menos 5,7% de 2017 a 2019. Importante destacar também aqui, apesar da queda dos investimentos públicos, isso é muito grave, isso aí é um fator que dificulta aquela recuperação e aquele cenário que eu falei, inclusive, para pensar a arrecadação no momento seguinte. Se lá em 2015 o Rio de Janeiro era o segundo estado que mais investia, né, em 2019 é o 24º estado. Praticamente ele só está atrás, ele é o quarto estado nesse ranking de todos os estados, é o pior é o quarto último estado em investimento, só perde para Goiás, Rio Grande do Sul e Roraima, né? Então, ou seja, você tem uma máquina que não investe, que está enxugando ela, que está massacrando os direitos do serviço público, você não consegue fazer uma redução de incentivos fiscais e você está colocando, vamos pensar em vender a SEDAI, quando um detalhe que é importante mencionar aqui, vou até voltar um dado aqui, peço desculpa aqui, um dado que é importante, vou voltar nesse dado aqui de desempenho da Receita. Aqui você tem, e são dados lá do regime, tá? Essa terceira linha aqui, é Receita Patrimonial, eles destacam uma das principais contribuições para ganhos de receita patrimonial, está aqui, está ali, tá numa linha pequena, eu vou ler para os senhores. No total de 600 milhões, teria sido influenciado pela distribuição, grifo, de lucros e dividendos da SEDAI. Então, eles mesmos colocam que uma das principais contribuições que excederam as expectativas para tentar melhorar, inclusive o ajuste fiscal, foi a distribuição dos lucros e dividendos da empresa. Bem, diante de tudo isso, aqui para finalizar, vamos aqui então para o geral. Resultado primário, entre despesas e receitas. Você percebe, nos últimos anos, tem aqui 2017, 2018, 2019, você passa a ter uma melhor evolução do resultado primário. Só que se você compara com o gráfico de baixo, que é o resultado nominal
que se inclui a dívida pública, você percebe que o resultado ele parece que vai melhorar e volta a piorar de novo. Ele fica num vai e vem, e a tendência nos anos seguintes seria piorar esse resultado nominal. Então, ou seja, o esforço fiscal está acontecendo do ponto de vista dos gastos primários, e o resultado primário não está acontecendo isso. E aí a pergunta, por que isso, Bruno? Resposta, porque a dívida pública está aumentando. Então, olha o contrassenso. Nós estamos fazendo um ajuste fiscal e a gente está aumentando a nossa dívida pública, que mostra aqui este gráfico aqui acima. A dívida consolidada, veja o crescimento da dívida consolidada líquida do Estado do Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos. O que se pagou, que está aqui embaixo, eu vou ler porque está numa letra muito miúda, né? O que se pagou até os 3 primeiros anos foi de dívida, de serviço da dívida com RF, foi apenas 2,24 bilhões. Se a gente renovasse nos termos originais, você teria que pagar para os próximos 3 anos, grifo, primeiro foi 2,24. Por isso que a gente vive uma anestesia, está tranquilo. Para os próximos 3 anos, a gente teria que pagar 54,28 bilhões. Obviamente, o Estado explodiria, não seria possível. Por isso que há toda essa movimentação, essas propostas de você revisar o regime. Aqui está um gráfico que mostra exatamente isso. O amarelo é o regime 1.0. Aqui a primeira linha, a primeira parte desse gráfico é 21, 22, 23. Percebam que em 23 você explodiria. Você teria que pagar mais de 30 bilhões por ano, mesmo com o regime assinado, mesmo renovando. Então é nessas condições que o Rio se enfrenta e se coloca a discussão de venda ou não da empresa pública. Se assinar o novo regime, você vai para essa linha aqui mais escura. É um prazo mais alongado, é mais tranquilo, evidentemente. Só no último, praticamente, ano do processo que você entraria nos mesmos valores que pagaria esse ano e você tem mais condições de repensar esse ajuste. Nesse sentido, que era importante a assinatura dos novos termos. Agora, é claro, aqui não dá o tempo de explorar isso. As contrapartidas que o Ministério da Fazenda colocam para isso são muito mais severas. Ok? Para avançar e terminar, a última coisa que eu queria mencionar aqui, falar um pouco do histórico da SEDAI, eu só queria frisar um detalhe aqui, deixa eu voltar aqui no slide aqui. Esse balanço, fala rapidinho da SEDAI, falar alguma coisa da SEDAI em específico aqui. Primeiro, o balanço simples. O balanço do ajuste fiscal promovido até o momento dos 3 anos. Foi insuficiente para amortizar dívidas, foi insuficiente para quitar restos a pagar, que inclusive está havendo inscrições ao longo dos últimos anos. E o Estado do Rio de Janeiro só se manteve no regime porque está sob júdice com ação no STF. Senão, a recomendação do Conselho era tirar o Rio e ir para o pau e entrar numa severa crise. E mesmo se assinasse nos termos originais, severa crise aconteceria do mesmo jeito. Pergunta aqui, o que mantém então, a deterioração das finanças? Aí perceba, eu espero que esteja ficando claro com a minha apresentação, o grande paradoxo que eu vou falar agora. O que tem a deterioração das finanças é a própria suspensão dos pagamentos da dívida. Por quê? Porque o não pagamento leva a um aumento do montante de encargos. Então, ou seja, ao não pagar, essa dívida está crescendo. E ela vai se tornando mais difícil de pagar lá na frente. Na verdade, está empurrando e aumentando o desafio lá para frente. Então, ou seja, não é só que a gente está negociando e está raspando taxa, inclusive, do patrimônio público nesse momento. Lá na frente vai ser exigido mais coisas, porque lá na frente vai estar mais difícil ainda o problema. Um detalhe que, inclusive, eu queria mencionar, porque mexe com a democracia, mexe com a questão federativa, para a gente entrar nesse regime, o Rio de Janeiro foi obrigado a retirar do Supremo Tribunal Federal uma série de ações que custavam 13 bilhões em estoque de dívida com o governo federal. Então, para a gente entrar no regime, o Rio de Janeiro aceitou assumir 13 bilhões ainda do governo federal, além do que ele já estava ali devendo. Agora, falar rapidinho aqui da SEDAI, alguns detalhes, e aí eu encerro, tá? O histórico da SEDAI já é de conhecido, mas queria aqui pontuar algumas coisas. Ou seja, as ações da SEDAI foi colocada
como contrapartida por um empréstimo de 2,9 bilhões. Na verdade, era para ser de 3,5. Mas até nisso, a negociação feita foi ruim, né? A gente não conseguiu alcançar os recursos que a gente desejava. Detalhe da comparação de valores. Para a gente ter conseguido lá em 2017 2,9 bilhões, agora a gente tem que pagar 4,5 bilhões. Então, há de se perguntar se foi uma boa aposta feita naquele momento. Porque, praticamente, você agora vai ter que pagar ali um valor muito mais excessivo. Né? Não digo quase o dobro, mas chegando a um pouco, né, perto a quase o dobro. Né? Agora, uma mensagem importante. É preciso vender DAI, porque senão disfuncionaliza tudo. O que está na regra do jogo? O Rio de Janeiro, não pagando empréstimo e não havendo renegociação, a União é garantidora. Então, na verdade, a grande questão, o grande objeto oculto nesse debate todo, é que a União quer assumir como garantidora de um empréstimo feito pelo Rio de Janeiro. Se não pagar o banco, a União cobre. E aí vem uma coisa que eu queria detalhar para vocês. Aqui está aqui embaixo, né, uma nota, né, feita pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, é lá da turma deles, a União. Né? Ela se manifesta da seguinte forma em outubro de 2020. O inadimplemento do devedor, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, não implica, e grifo, não implica na automática apropriação das ações empenhadas pelo credor, União. Então, ou seja, na prática, não é verdade. E se o Estado do Rio de Janeiro não pagar esse empréstimo no tempo exigido, você vai ter que passar as ações para a União. O que vai acontecer no curto prazo é a União não ver. Então, a grande pergunta é por que as forças políticas do Estado do Rio de Janeiro estão aceitando ir para o sacrifício, botar um patrimônio seu no sacrifício para a União não ser a fiadora de um empréstimo, quando ela tem muito melhores condições e facilidades de rolagem desse empréstimo. 4,5 bilhões para os cofres do Tesouro Nacional é merreca. Última coisa a falar, meu último slide aqui. Né? O pedido decreto de regulamentação da nova proposta de regime de Constituição, né? Que o Rio está em vias, né? Possivelmente de assinar ele. Né? Tem questões ali complicadas, questionáveis, mas eu queria pontuar esses dois artigos, esses dois trechos, que é importante para vocês terem ciência dele. Primeiro, artigo 11, tem lá o parágrafo único, grifo, o atendimento das disposições do CAPT, né, ele está versando sobre as condições para a privatização de empresas, né? Está lá, escrito, nesse parágrafo único. Não exige que todas as empresas públicas ou sociedade economista do Estado sejam objeto de alienação, liquidação ou extinção. Então, não é verdade dizer que a recuperação desse novo fosse aleatória da empresa. É uma escolha qual as empresas essa discussão. A conta que o governo federal quer tanto porque elas colocam como grande moeda de negociação a ponto a lei explicitar isso na sala e quinta-feira vai aprovar ali provavelmente uma ação colocando explícito isso na moeda de troca. Último artigo, artigo 36. Está claro, dito. O Ministério grifo, muitíssimo esse artigo 36. O Ministério da Economia poderá, vou ter aqui letras garrafais, a pedido do Estado, a alteração das empresas públicas de sociedade mista, desde que assegurado o ingresso de recursos equivalentes aos valores previstos na medida de ajuste fiscal. Ou seja, se a gente encontrar outras formas de compensar isso, não é, ele coloca aqui bem claramente, né, obrigatório a venda da empresa. A venda da empresa, então, na verdade, se configura no quê? Em o Estado do Rio de Janeiro não buscar outras alternativas para discutir e barganhar o governo federal, dado que está previsto nesse artigo 36, se assim for assinado dentro em breve esse novo regime. Então, gente, é isso que está no cenário. Se você quiser pensar de maneira mais aberta, então, ok. Nosso cenário atual é esse aqui, a estratégia é igual lá de Versalhes,
da troika europeia, né, como outros colegas discutem isso, o próprio Eduardo Moreira discute isso e outras coisas. É um instrumento de agiotagem, é um instrumento de impor uma agenda de austeridade. O que o Paulo Guedes não consegue fazer amplamente no Senado Nacional, ele tenta impor por essas negociações para os entes subnacionais, mantendo eles sempre um garrote de servidão financeira. Outras estratégias são duas. Termino a minha fala. Uma, que no contexto atual, com esse governo federal, é muito difícil a gente vislumbrar ela, mas estamos no processo eleitoral no ano que vem, aonde pode abrir uma brecha essa segunda possibilidade, que é a moda do New Deal, do Plano Marshall, ou seja, um socorro federal de fato, que estimule o investimento, que estimule a geração de emprego, que pense antes da dívida em como recuperar a economia do Rio de Janeiro. Mas isso só vai ser possível com, de fato, o governo federal compromissado com a recuperação econômica do país. O plano C é o meio termo, dá para a gente fazer com essas forças atuais. É reforçar claramente a Constituição de 88, que bota ali a autonomia federativa. A gente não pode ficar com um conselho de supervisão que está lá no regime, ele responde diretamente ao Ministério da Fazenda. Tudo isso dito aqui, ele não está subordinado à decisão de um governador eleito. Ele está subordinado a um ministro de um outro poder. Cadê a autonomia federativa? Respeite a democracia. E aí, então, qual é a saída aqui? É uma ampla, e por isso eu estou aqui, acho fundamental o papel de vocês, somando forças nesse sentido, uma mobilização de uma frente interestadual, vinda de fato aqui dessas forças do território, né, e buscar a saída pela federação, para repactuar essa federação, então buscar esses desafios de fortalecer os poderes subnacionais e os governos estaduais poderem fazer a política pública e valorizar o serviço público e não simplesmente ter que atender esses interesses porque está contra a parede. É isso, gente. Obrigado. Nossa, obrigado. Que aula muito boa. São muitas as mensagens aqui de agradecimento. Fantástico, né, professor Bruno? Muito sempre fantástico. Obrigado. Professor, se você puder ficar com a gente, continua. Porque a gente precisa fazer esse convite para uma reunião fechada, para ele dar aula mesmo para a gente, né? A classe trabalhadora brasileira precisa receber essa aula. Vereador Paulo Eduardo Gomes, da cidade de Niterói. Eu só me retiro daqui, até para dar vaga para outros poderem, né, participar aqui do evento, né? Mas estou acompanhando ele nos canais aqui abertos, tá? Forte abraço a todos, Ari. Professor Bruno, a gente quer agradecer a sua explanação, desde sempre lá do MUSP, no FOSPERJ, sempre dando instrumentos para que a gente possa fazer a luta qualificada. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, querido.